Boa noite. É um prazer estarmos aqui novamente, dando continuidade ao nosso estudo da obra A Evangelização na Regeneração, diretrizes, reflexões e sugestões pedagógicas para a evangelização espírita no terceiro milênio. Textos e mensagens dos espíritos Eurípides Barçanufo, Lúcio de Abreu, pela médium Janaína Farias, fascículo 1. E dando prosseguimento, vamos ler a mensagem 187 do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. Nestes dias agitados, a angústia caminha com o homem, disfarçada de medo, de ansiedade, de sentimento de culpa. Naturalmente, as pressões a que a pessoa está sujeita respondem por tal situação. A ansiedade pelo prazer exorbitante frustra. Os fatores agressivos amedrontam e a timidez encontra uma forma de levar ao complexo de autopunição. Afasta da mente esses fantasmas responsáveis por males inumeráveis. És filho de Deus, por Ele amado, que te protege e abençoa. Faz, Marta, para a gente a nossa oração inicial. Faço sim. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais este dia. Te agradecemos pelas oportunidades que tem nos concedido na nossa caminhada terrena. Te agradecemos pelo trabalho de evangelização das casas espíritas do 21º Seu. E te pedimos, Senhor, neste momento, abençoar o nosso estudo dessa noite, envolver-nos em bênçãos de paz, de sintonia com os amigos da espiritualidade, trabalhadores da evangelização, para que possamos comentar a lição da noite, pensar na evangelização nas nossas casas espíritas e no quanto precisamos nos capacitar sempre para esta tarefa grandiosa. Guarda-nos nessa noite, Senhor, e que possamos, em Teu nome, iniciar o estudo de hoje. Que assim seja. Uma boa noite, né, mais uma vez, para quem está aqui e para quem vai assistir depois, que a gente possa estar sempre aproveitando essas oportunidades. Eu passo agora para a nossa companheira Marta, que vai dar prosseguimento, a conclusão, na verdade, ao capítulo de hoje. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo. Nós hoje estamos finalizando o capítulo 1 do livro, que tem como título Uma Longa Caminhada. É um capítulo que foi ditado pelo espírito Eurípides Barçanufo, que todos nós sabemos, é um grande trabalhador da educação espírita. Então, ele vai trazer alguns apontamentos para a gente sobre essa necessidade de mudança, necessidade de mudança. Ele fala, né, um pouco antes da nossa leitura de hoje, que está na página 30, ele fala: necessidades novas exigem novas soluções. Seria como um empreendedorismo moral. E ele vai colocar no parágrafo seguinte que a gente precisa, para construir esses recursos, coragem, engajamento, flexibilidade e paciência. Ele faz uma observação muito importante: não a paciência passiva, comumente utilizada para conceituar tal virtude, e sim uma paciência visionária, que sabe aguardar a oportunidade e não desperdiçar o tempo. E a gente percebe que ainda colocando esse momento em que a gente vive como pós-pandemia,
é um momento que tem requisitado realmente de nós essa paciência para aceitar as novas situações que têm se colocado para a gente desde o pós-pandemia, do início do pós-pandemia, mas que a pandemia ainda reflete até hoje, né, no nosso trabalho de evangelização das casas espíritas. E aí Eurípides vai colocar que não é uma paciência passiva, né, a gente ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam e aceitando os fatos, mas sim uma paciência visionária que sabe aguardar a oportunidade e não desperdiçar o tempo. Criar novas técnicas requer também conhecimento das técnicas anteriores, um conhecimento sem preconceitos e críticas, embasado na lógica e na fraternidade. Então, um tempo novo, que é esse que a gente está vivendo, eu entendo dessa forma, exige também da gente novas ações. Mas a gente também precisa precisa do que ficou para trás, desse conhecimento prévio, das técnicas que a gente usava até então, né? Se adaptando para o que tem vindo nas nossas casas, né? Com evasão de crianças, evasão de jovens, evasão de evangelizadores também. E aí ele aponta uma coisa muito importante, embasado, né, um conhecimento sem preconceitos e críticas, embasado na lógica e na fraternidade. E aí a gente vai reforçar essa questão da fraternidade, porque é algo muito importante que nós, educadores espíritas, precisamos estabelecer com aqueles que trabalham conosco, esse vínculo de fraternidade. Não basta só o projetar, planejar e não ter a fraternidade entre nós. A gente precisa desenvolver a fraternidade entre os trabalhadores e também acolher os novos trabalhadores que estão chegando, porque se muitos se afastaram, né, novos também vão chegando e a gente precisa saber acolher com essa fraternidade, acolher como Jesus nos acolheu e nos acolhe. E o texto que nós vamos comentar hoje, finalizando o capítulo 1, ele está na página 30, como eu já falei. Inicia o parágrafo com: então concluímos que necessitamos. Inicia assim um parágrafo. Ele vai trazer agora as conclusões. Concluímos que necessitamos, em primeiro lugar e com urgência, habilitar as mentes dos educadores para a aceitação deste momento turbulento e de mudanças. Conscientizar que necessitamos, sem delongas, quer dizer, sem demora, recusar o temor ao novo e ao descontrole que nos impedem a caminhada. Então, eu acabei na minha leitura associando muito essa fala do Eurípides com esse momento que a gente está vivendo, que é um momento novo para, né? Talvez não seja para quem está começando agora, mas para quem já está nessa estrada há tempo maior, a gente percebe realmente que passamos por uma mudança fruto da pandemia. Na verdade, estamos passando ainda pelos reflexos da pandemia. Então, ele coloca aqui muito importante: o que que a gente precisa fazer em primeiro lugar e com urgência? Habilitar as mentes dos educadores, nós, para a aceitação desse momento turbulento e de mudanças. É turbulento porque muita coisa nova aconteceu de 2022, que a gente começou a retornar para cá. E mudanças também tiveram que acontecer no trabalho para se adaptar ao novo momento. Então, ele fala, né, que é importante, nós necessitamos conscientizar, sem demora, recusar o temor ao novo e ao descontrole. O novo, ele sempre causa medo em nós, né? Na nossa vida, nós já passamos por diversas etapas, né? Nós que já estamos na idade madura, mesmo quem é jovem já passou pela infância, já passou pela adolescência, então a vida, ela é feita de ciclos. Cada mudança de ciclo traz para a gente um certo temor, sim, porque é algo novo, é algo que a gente não está habituado. E na evangelização, nas casas espíritas, pelo menos na casa que eu trabalho, tem acontecido isso de 2022 para cá, né? Novas famílias chegando, situações que a gente nunca viveu antes, trabalhadores demandando, crianças e jovens demandando. Então, a gente tem que recusar o temor ao novo e ao descontrole. Então, a gente tem que manter o trabalho sob controle, com humildade, né? Orando, vigiando, porque a gente tem precisado reajustar o trabalho nas casas. Pelo menos a experiência que eu tenho aqui na nossa casa é de reorganizar o trabalho para se adaptar a esse novo tempo.
porque a gente viveu um tempo inicial em que a gente ficou com medo e que a gente também ficou reclamando muito, porque quando a gente voltou para o presencial, a gente não viu mais muita gente. Teve uma evasão muito grande no início da volta presencial. E isso foi, atemorizou um pouco a gente. Nossa, o que que aconteceu? Né? Como é que a gente vai fazer? E aí a gente teve que fazer os ajustes necessários por conta de evasão de não só de evangelizantes, mas também de evangelizadores. Na nossa casa aqui aconteceu isso, teve evasão de evangelizadores. Então a gente teve que ajustar a evangelização para esse novo ciclo, né? Porque ele coloca aqui, olha, que o temor ao novo e o descontrole impedem a caminhada, paralisam a gente. A gente até pode temer, como eu acredito que a gente temeu lá no início. Temeu quando entrou no virtual, porque era tudo muito novo, quando a gente se propôs a evangelizar no virtual, a fazer as atividades da casa espírita no virtual. Mas o importante foi que a gente não deixou esse temor tomar conta da gente. A gente aceitou e enfrentou o desafio tanto nesse momento de pandemia, quando a gente voltou para as casas espíritas para o presencial, a gente também temeu, porque era tudo muito novo, mas a gente aceitou e enfrentou o desafio. Isso que é importante, é não deixar que esse medo nos domine. Porque na nossa prática também do dia a dia, quantas vezes a gente é tomado pelo medo quando a gente quer fazer uma coisa diferente, quando a gente quer trazer uma proposta diferente, fazer uma atividade diferente, sair daquela mesmice, né? Bate um medinho, mas a gente pega e vai lá e faz. Não deixa o medo tomar conta, que o medo, ele paralisa. O medo, ele nos paralisa. E o nosso trabalho não pode paralisar. A gente sabe, a gente vai ver hoje até aqui depois na sequência aqui da diretriz, do poema belíssimo que tem aqui mais na frente, a gente vai ver, o trabalho de evangelização ele tem que seguir em frente, ele não pode paralisar. Podemos permitir que nada paralise a nossa caminhada. Agora, Marta, você usou uma palavra aí na sua fala, né? Diante de tudo isso que a gente vive, da questão da capacitação. E quando nós estávamos ainda antecedendo o estudo, nós estávamos conversando de uma questão que eu considero importantíssima, que é a arte. A arte, né, eu estava falando do trabalho do Joana d'Arc nesse momento, a questão da contação de história que vocês estão fazendo, enfim, a gente percebe que cada vez mais nós precisamos adentrar essa área da arte. E aí eu sinalizo, companheiros, que estão aqui e que estarão assistindo. Nós vamos ter o seminário pela primeira, eu pelo menos não me lembro disso, o primeiro seminário de arte que o CERJ vai promover no dia 9. Eu fiz a minha inscrição e observei muitas oficinas interessantes. Então, aproveitem para fazer a inscrição e participar. Vai ser no virtual. Ah, Dentro no dessa virtual, linha, que ótimo. nessa Hoje eu linha, conversava, que ah, bom que vai ser no virtual, aí fica mais fácil. sim, as inscrições estão acontecendo. São várias oficinas. Quer dizer, eu não sei se vai ser somente no virtual, Uhum. mas possibilitou lá. Então é a hora da gente ir, pegar ideias novas. As oficinas estão com propostas muito interessantes e a gente participar. Fica aí esse lembrete Lembrete o dentro convite, né, Adailson? dentro dessa linha da capacitação. É, Eu vou até repostar isso. a divulgação do evento. Aí a Laísa falando dessa questão da arte, né? Nós iniciamos aqui na nossa casa, eu estou aqui no grupo, então vocês estão vendo ali atrás, ó, tem um painel interativo que a gente está trabalhando o Céu e o Inferno 160 anos. Do maternal até o grupo de estudo de adulto, palestra, tudo. E aí a gente fez um pequeno teatro, alguns evangelizadores que fizeram uma cena do culto do lar, onde o menino tinha medo de ir para o inferno, porque a vizinha tinha chamado ele de capetinha. E aí a avó resolve contar uma história de um homem que procurou um sábio, muito interessante, né? E aí eu conversei hoje só com duas pessoas,
e elas relatando quantas crianças, quando foram para as salinhas de evangelização, uma coisa curtinha, 10 minutos, muito simples, como que aquilo refletiu desde que eles estavam no salão assistindo e até interagiram um pouquinho no final, e quando foram para a sala para conversar sobre a historinha e fazer as atividades, como as crianças compreenderam. Então, olha só, algo que parece tão complexo, falar de céu e inferno, e a gente vai trabalhar em todas as semanas com histórias com as crianças, que realmente a arte tem o dom. E a gente finalizou no sábado e no domingo, a gente colocou depois da historinha a música da Cacá Rezende, do lado de lá. Tem um vídeo muito bonitinho da música, que também ajudou nessa compreensão. Então, eu concordo plenamente. A arte é um instrumento maravilhoso, né? Um recurso maravilhoso que a gente tem, não precisa ser coisas grandiosas, né? No momento, aqui a gente não está podendo fazer nada assim muito grande, está fazendo bem modesto, mas o importante é o que você está passando ali naquele momento, né? Que ideia que você está passando, o que que você está mostrando ali para a criança? E ela absorve com muita facilidade. Tanto que depois eles escreveram, é que não dá para vocês verem, as coisas que eles escreveram aqui nesse lado preto, que é o inferno, nesses papeizinhos pretos. Eu estava até olhando agora com mais calma. Tem coisas assim incríveis, né? Então é muito, muito interessante a gente poder associar, né? É um desafio, sim, mas dá para fazer. E eu penso que em tudo que a gente faz no trabalho de evangelização, é importante que a gente faça, que a gente não tenha essa pretensão de fazer coisas maravilhosas, grandiosas. A gente faz o que dá para fazer. E a gente fazendo com amor, com boa vontade, a gente chega lá. A gente atinge o coração da criança e o coração do jovem. E aí vamos seguir aqui no nosso texto. É, o Eurípides vai continuar. O argumento, olha que sério isso daqui. O último parágrafo da página 30. O argumento de que não temos muito com que contribuir é uma tarefa tão grande, em uma tarefa tão grandiosa é veículo de inação. Olha essa frase, gente. O argumento de que não temos muito com que contribuir em uma tarefa tão grandiosa é veículo de inação. Muito sério isso daqui, né? A gente sempre tem alguma coisa para contribuir, gente. A gente vê muitas pessoas, mas eu não sei, mas eu não canto, mas eu não sei o quê. Tem alguma coisa que a pessoa vai saber fazer. Não precisa cantar para evangelizar. Às vezes a pessoa não tem aquele dom, tem a voz desafinada, não importa, mas vai ter a outra coisa que ela vai saber fazer muito bem e a gente não vai. Então, todos nós temos condição, todos nós temos capacidade, né? Temos os dons, né? Lá da parábola dos talentos, nós temos talentos que nos foram confiados para usar na tarefa da evangelização. Porque a gente sabe que essa tarefa a gente não assumiu aqui na Terra, é uma tarefa assumida, né, antes da nossa reencarnação. Então, dizer que a gente não tem como contribuir é um veículo de inação, né? A gente vai deixar de executar o trabalho, deixar de estar na tarefa maravilhosa da evangelização, porque acha que não tem jeito para isso, não tem jeito para aquilo. Então, isso a gente tem que deixar de lado, isso paralisa. Ele fala aqui, ó, é veículo de inação, vai paralisar a gente. Então, a gente pensar que a gente tem algum dom, sim, alguns até, né? E o que eu acho mais bonito desse trabalho em equipe é isso, é essa união desses dons. Isso, quando junta, gente, dá um bolo muito gostoso, né? Quando junta, dá um caldo maravilhoso. Eu já pensou se todo mundo soubesse fazer a mesma coisa, não teria graça. Então, a beleza está exatamente nisso daí, quando a gente se une para realizar o trabalho. E todos nós temos capacidade, temos possibilidade. E ainda podemos ampliar essa capacidade, essa possibilidade, quando a gente participa dos encontros, da ciranda, do estudo, como nós estamos fazendo aqui, dos eventos, porque sempre vai enriquecendo, né? É muito enriquecedor participar dos eventos ou como fazendo, preparando uma oficina e fazendo, ou participando da oficina de outro companheiro, a gente sai muito enriquecido. Nós tivemos agora o exemplo recente da ciranda, né? Quem de nós não saiu de lá enriquecido e animado para prosseguir o trabalho? É uma injeção de ânimo. Aí Foi, Eurípides foi continua. isso mesmo, Eliseu? Você Você saiu concorda, Eliseu? animado? É isso mesmo, e eu aprendi uma coisa com essa ciranda, que
em todas as frentes nós somos capazes de aprender algo para se nós não formos para fim de aprender, ninguém está apto a ensinar também, porque nós, se não tiver alguém para aprender, não tem ninguém para ensinar. E Marta falou uma coisa aí da, pessoa, da leitura que ficar, dizer que eu não tenho nada para ensinar, não sei nada, mas só vou saber o que eu tenho para fazer quando eu começar a trabalhar, quando eu começar a botar a mão na massa. Porque se eu sempre ficar encolhido esperando os outros fazerem, eu nunca vou saber qual é a minha capacidade. E, então eu não vou. Aí que eu não vou render nada mesmo. Você passar por aqui só de férias e aí amanhã vou ser cobrado por enterrar os talentos. É isso aí, isso aí. A gente tem que experimentar, tem que tentar, pelo menos tentar, né? Em alguma coisa a gente vai se encontrar. Aí Eurípides continua na página 31. De certo que somos obrigados a admitir que temos recursos muito limitados, devido ao nosso grau evolutivo. Por admitir tal realidade, devemos dar o nosso melhor esforço e buscar a gradativa ascensão da qualidade, pois somos passíveis de aperfeiçoamento, que se faz com esforço e vontade direcionada, né? Então, é claro que ele fala que, pelo nosso grau evolutivo, a gente tem as nossas limitações, mas aí tem solução. Ele aponta a solução. Devemos dar o nosso melhor esforço e buscar a gradativa ascensão da qualidade, pois somos passíveis de aperfeiçoamento. É isso aí, né? Eliseu foi lá na ciranda, experimentou uma coisa que não sabia muito bem o que que era, mas foi lá e experimentou para ver se dava certo ou não. Então é buscar, né? A gente tem que buscar aumentar a nossa qualidade, a nossa capacitação, né? Através do esforço. Buscar o novo, é como Eliseu falou aí, foi lá, não sabia muito bem, mas depois acabou, né, Eliseu? Fazendo lá os origamis, né? Eu falo que quem escreveu no origami não fui eu, foi a espiritualidade, porque eu precisava, porque eu, em sã consciência, jamais eu ia anotar lá para fazer origami. Porém, fui eu mesmo que escolhi, não foi outra pessoa que escolheu, mas eu escolhi consciente. E quando eu É isso cheguei lá, aí. vi que era uma coisa tão importante, e com isso eu descobri que nós somos direcionados para aquela área que mais dificuldade nós temos. E aquelas áreas que já têm alguma dificuldade, não precisa tanto, que qualquer empurrãozinho já vai. É isso aí, é isso aí. Eliseu aproveitou a oportunidade, né? É o que ele fala aqui, o Eurípides, né? Somos passíveis de aperfeiçoamento. O recurso é limitado muitas vezes pelo nosso grau evolutivo, às vezes a gente não tem muito jeito, mas todos somos passíveis de aperfeiçoamento, mas depende de nós. Ele fala que se faz com esforço e vontade direcionada. A gente tem que querer também. A gente está fazendo esse estudo, né? Nós queremos estar aqui fazendo estudo, aprimorando o nosso conhecimento, conversando sobre as coisas, trocando as nossas experiências, né? E essa palavrinha aqui é básica, né? Esforço. Esforço é fundamental. Ninguém vai poder fazer por nós. É enfrentar esses desafios também, né? A humildade é a virtude da movimentação consciencial, pois precisamos considerar que, diante da descoberta de uma dificuldade pessoal, somente o orgulho poderia estacar a criatura na busca da solução justa, da superação necessária. Ele é bem certeiro, né, o Eurípides? Ele vai ali no ponto, né? Então, a gente tem que reconhecer as próprias dificuldades, buscar o aperfeiçoamento através do esforço e ter a humildade, a postura de humildade nessas situações, né? Ou seja, a gente tem as nossas dificuldades, tudo bem, né? Mas a gente precisa enfrentá-las com humildade para vencê-las. O momento é grave. As necessidades dos que agora iniciam esse trabalho mais específico no circuito reencarnatório nos chamam a avançar mais e mais, como se fôssemos soldados do bem na conquista do que é primordial.
Então, ele chama aqui a atenção de quem está começando no trabalho, né? Quantos, né, estão por aí, Brasil afora, começando no trabalho de evangelização? É tão bonita essa comparação que ele faz, como se fôssemos soldados do bem. Somos soldados. Um soldado precisa de disciplina, precisa de uma série de requisitos, né? Na conquista do que é primordial. A gente vê também, né, a nobreza do objetivo da evangelização, compreender essa nobreza desse trabalho da educação espírita, que eu penso que a gente nem compreende ainda na sua totalidade, porque a nossa visão é limitada mesmo pelo nosso grau evolutivo. Então, é um trabalho muito amplo. A gente faz parte de um conjunto, né? Somos os trabalhadores, os educadores aqui da matéria. Mas quando a gente vê essa obra, né, como aquela outra obra que a gente estudou da evangelização no Mais Além, a gente vê que a gente apenas é uma parte desse todo, de equipes e mais equipes de trabalhadores encarnados e desencarnados, cuidando da educação espírita, incentivando-nos, apoiando-nos, inspirando-nos. Então, a gente tem que estar sempre ligado, também sintonizado com a espiritualidade no trabalho de evangelização, orando, vigiando. Eu acredito muito nisso, nessa sintonia nossa com a espiritualidade que trabalha com a gente nas nossas casas na tarefa da evangelização. E hoje, até mais cedo, eu estava falando, a gente é o médium, né, para esse trabalho, porque quando a gente se coloca nessa disponibilidade afetiva, emocional, né, nesse esforço de realizar os trabalhos, a gente é muito inspirado, a gente é muito inspirado. Mas o esforço tem que ser nosso, como ele coloca aqui no livro. O esforço é nosso. Se a gente não se dispõe, né, a gente não consegue captar essa ajuda. Então, é um trabalho realmente muito bonito. E aí a gente vai seguir mais um pouquinho, porque vai falar agora na sequência, na página 33, de uma coisa que é importantíssima, sabe, gente? São as diretrizes para a educação. Aí tem um retângulozinho em cima do título. Sim, todo evangelizador precisa de uma diretriz segura. Né? O que que é uma diretriz? O que que é uma diretriz? Eu fui procurar no dicionário para pegar o termo certinho. É uma orientação, é um guia, é um rumo, é um caminho para a gente seguir. Então, olha, todo evangelizador precisa de uma diretriz segura. Aí eu vou perguntar a vocês, a gente já leu o texto antes, né? Qual é essa diretriz segura? A gente não pode ter dúvidas sobre isso. Qual é a nossa diretriz? Qual é a nossa diretriz? Qual o nosso roteiro? Pode abrir os microfones para falar. Qual é, Eliseu? Pode colar aí no livro, não tem problema não. É bem aqui, vamos embora. Bola, não sou bom de bola, não. Eu vou deixar, vou falar não, porque eu só estou aqui para colher, não estou para semear ainda não. Que isso, Que Eliseu? Tu isso, tem muito a Eliseu? Só contribuir. estou para colher. Ó, Colher também para Elis, semear. Olha o Não estou, egoísmo, olha o não, eu estou egoísmo. colhendo, eu estou colhendo Ele, poder semear. Eliseu tem uma característica que eu acho admirável. Quando nós chegamos na fazendinha no sábado, Ele já estava lá. ele já estava lá. Eu já Eu, observei isso, ele é super eu, pontual. eu considero isso, né, primeiro, a aceitação do trabalho, né, que a gente propõe, ele está lá. E outra, a pontualidade. Porque a espiritualidade, ela é muito pontual com a gente, né? Ela Uhum. não nos deixa no vácuo. Então, o trabalhador, ele precisa estar nessa mesma sintonia, né? Da pontualidade, da assiduidade. E aí, com o roteiro na mão, que é o Evangelho de Jesus, está feito. No nosso trabalho material do dia a dia, nós precisamos de ser pontual.
é que eu sempre uso essa fala de que o evangelizador, ele nada mais ele é um voluntário. Em todo trabalho voluntário nosso, nós temos muito mais responsabilidade do que o remunerado. Porque no remunerado, se eu não posso, eu entro em contato com o meu chefe, ele bota o e no voluntário. Não tem outro, vai ficar outras pessoas dependendo daquele que ocupe. Então, se eu me comprometi com aquele dia e aquele horário, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá para cumprir com aquela promessa. Perfeito. E uma equipe, né, gente, é o que a gente precisa ter no trabalho da evangelização. Tudo bem que em alguns momentos alguém pode ter um problema, ter uma doença, ter uma dificuldade, não poder estar ali. Mas fora isso, a gente precisa ter compromisso com o trabalho. Porque a espiritualidade, como a gente viu naquela outra obra, com clareza, eles têm uma movimentação linda para ajudar evangelizando, família do evangelizando e os evangelizadores. Nós vimos que eles se movimentam para todas as partes. Tem equipe, tem estudo, tem preparação, tem fichas de cada um de nós, né? Então a gente vê que é um trabalho de muito comprometimento. Então nós, os encarnados, nós não podemos ir para outra linha. Nós precisamos corresponder no mínimo que seja para poder o trabalho acontecer a contento. Muitas vezes há uma movimentação para levar uma família naquele dia na casa, uma criança. Aí nós não vamos, não, ou fazemos de qualquer jeito, não preparamos o encontro. E aí, como que a gente vai abraçar essa família, né? Essa criança, esse jovem no trabalho, se a gente fizer a coisa de qualquer jeito, né? Então é bem sério isso. E o roteiro de Jesus, se a gente segue, ele é muito seguro, né? Uhum. Adaísa, eu vou precisar sair. Eu vou fazer o Eu vou pedir seguinte, licença, porque eu tenho um ensaio agora com o pessoal aqui do grupo. mas eu não vou fazer a poesia hoje, não. Vou deixar para a gente abrir o próximo encontro com Ah, tudo ela, bem. Aí você tá passa para bom? mim depois. Tudo bem. Tá bom, Eliseu? Um abraço, tá? Boa noite. Me dá licença. Eliseu, eu só vou dar uma passada nas diretrizes, porque a gente até já comentou, mas antes da nossa prece, diretrizes para a educação. Todas as realizações da natureza obedecem a um roteiro nitidamente reconhecido e organizado. O crescimento dos seres em fases específicas, o galgar solidário da evolução desde o mineral até a angelitude, e os processos químicos em geral no planeta. Assim também nós, os que assumimos o excelso compromisso com a educação da infância, devemos seguir um roteiro. Qual o roteiro? Perguntarão os desavisados. A resposta se faz viva em nossos corações: o Evangelho de Jesus. Se bem observamos, todo o Evangelho se constitui didaticamente como um receituário iluminativo. Educadores, evangelizadores, irmãos de ideal, abracemos sem temor as diretrizes do Cristo, o grande educador de nossas almas, e certamente haverá êxito. Em matéria de educação, jamais iremos nos enganar, se as diretrizes do Cristo dispusermos-nos a praticar. Lúcio de Abreu. A mensagem do Evangelho repercute constantemente como roteiro seguro para a nossa caminhada. Então, mais uma vez, frisando, né, que Jesus já nos deixou as diretrizes.
cabe a cada um de nós seguir. E lembrando, eu achei muito legal quando falou aqui, o galgar solidário da evolução. Quer dizer, nós estamos numa caminhada do mineral à angelitude. Então, tudo se encadeia, né, na natureza. E o nosso trabalho é de colaborar com a evolução dos seres. No caso, nos seres que estão encarnados na Terra, principalmente crianças e jovens. A gente vai parar por aqui para deixar o poema para a semana daqui a 15 dias, para a gente estar abrindo o nosso estudo com o poema, ok? Você quer colocar alguma coisa a mais, Eliseu? Não tem muito a acrescentar, não. Então, vamos então fazer a nossa oração. Vamos vibrar pelo grupo de evangelizadores da nossa região, que eles se estimulem a estar conosco no estudo, que vençam as dificuldades, os obstáculos, porque é tão interessante estarmos juntos aqui, trocando ideias. Jesus, nosso mestre querido, aqui estamos nesses momentos finais do nosso encontro, agradecendo a oportunidade de conversarmos sobre esse assunto tão importante que é o trabalho da evangelização. Que as energias boas que sentimos aqui possam chegar até os corações dos evangelizadores das várias casas espíritas da nossa região. Que não desanimem desse projeto de estudo, que vençam os obstáculos, as dificuldades, para que juntos estejamos aqui nesse trabalho que é tão interessante para a dinâmica da evangelização. Fica com cada um que está aqui, encarnados e desencarnados, e que possamos seguir em paz para esse restante de noite que teremos pela frente. Que assim possa ser. Eliseu, uma boa noite para você. Eu vou postar o seminário da arte. Aí você, por favor, divulga lá no Francisco com os companheiros, porque vai ser bem interessante quem puder participar. Vai ter muita possibilidade de aprendizagem, ok? Ok, boa noite. Vai ser no dia nove de De novembro, novembro, 9 de novembro, um domingo. exatamente. Domingo. Um domingo. Isso, de manhã. Uma boa noite para você, muita paz. E para todos que vão assistir esse vídeo.